Eu me chamo Leandro Lima, eu sou o gestor de pós-venda na Access Run. E agora a gente vai conversar um pouco sobre o que é essa tal de Access Run. Talvez você já conheça, talvez você já tenha instalado aí no seu celular. Amei o exemplo que o Léo deu aqui, né, da gente ir assistir o jogo na casa de um amigo. E aí, se for jogo de Copa do Mundo, né, tem toda aquela mobilidade, né, todo aquele pessoal querendo entrar dentro do condomínio. Ok, vamos conversar um pouquinho. E aí, antes de eu te explicar o que é Access Run, eu sei que você está curioso, eu sei que você está morrendo de dúvida, mas antes de eu te explicar o que é Access Run, eu quero te deixar um pouco mais curioso para você entender justamente qual que é o princípio, qual que é a ideia que está proposta por trás dos serviços da solução Access Run. Ok? Bom, primeiro detalhe. Imagina um condomínio, independente se seja um condomínio residencial ou um condomínio corporativo. E aí chega um convidado. Pode? Bom, chega esse convidado, aí na nossa ilustração é o Gustavo. E aí o Gustavo avisa a portaria, pô, eu chamo o Gustavo, eu vim visitar a Amanda, eu gostaria de poder entrar. Aí, quantas pessoas já receberam aquele telefonema da portaria, né? Às vezes ele liga diversas vezes no interfone, não consegue contato, tem que ligar no celular ou alguma outra forma de comunicação para ver se aquela pessoa pode entrar. Talvez você já tenha se deparado com esse processo, até porque esse processo é o tradicional. Ele é o tradicional, ele é o normal, então não tem nada de estranho aqui. Talvez você não tenha pensado numa hipótese aqui, que é um lapso de segurança, que é uma falha. E se, pode passar, e se de repente acontece de chegar o João, e não o Gustavo, e o João se diz ser o Gustavo, ele se passa por outra pessoa, né? Imagina que é o famoso o João roubou pão na casa do João. Então, como que ele vai se passar por outra pessoa? Hoje os documentos estão convergindo para uma era digital. Todos, se não muitos, já têm, por exemplo, a CNH digitalizada. Se eu bater um print da CNH e sobrepor a foto, eu mesmo, Leandro, posso assumir a identidade do Gustavo. E aí tem esse ser lá na portaria, o João, se dizendo ser o Gustavo, e o porteiro vai interfonar, ele vai ligar lá para a Amanda, ó, o Gustavo está aqui. O Gustavo é um amigo próximo dela e ela vai liberar a entrada. Não, que legal, que bom que ele veio me visitar, pode deixar entrar. Isso é um processo comum, com um extremo lapso de segurança, que talvez você nunca tinha parado para pensar nisso. Pode passar, por gentileza. Bom, agora, imagina se você conseguisse eliminar o intermediário dessa cadeia, aproximando o Gustavo da Amanda, de tal forma que a própria Amanda consegue ter o controle ou a validação de quem que está ali, de fato, na portaria, pronto para entrar ali naquele condomínio. Imagina se isso não seria útil, se isso não seria interessante. E aqui eu estou falando, por enquanto, só de processo. Ainda nem vou chegar no quesito de custos desse processo. Mas imagina essa situação, que você tem a confirmação por parte do real Gustavo, que você sabe que é ele, que você tem uma segurança a mais nesse processo de portaria. Será que isso é bacana? Será que isso tem alguma utilidade? Vamos conversar um pouco sobre outros aspectos, antes da gente entender o que é Access Run. Bom, imagina então que, estando mais próximo, a Amanda consegue liberar o Gustavo, né, de forma autônoma, de forma automática, de forma fluida. Ok? Mas, além de liberar mais rápido, mais seguro, de forma até mais confortável, mais cômoda, pelo menos, imagina que você tem controle sobre os dados que você usa para entrar nesse condomínio. Pode passar? Bom, como assim? Hoje está em pauta, está em vigor, e muitos, se não todos, novamente, já ouviram falar da famosa LGPD, a famigerada lei que chegou para pôr ordem na casa. Como assim ordem da casa? Antes seus dados eram cadastrados em qualquer lugar que fosse, ficavam, entre aspas, à revelia. Isso sempre foi algo defendido pela ética e pela moral, mas agora resolveu se tornar lei. Se tornou lei é porque a ética e a moral não foi o suficiente para resguardar os nossos dados.
Então, de praxe, você se cadastrou em diversos lugares nesses últimos anos com seus documentos pessoais e você não tem ideia de por onde esses documentos podem estar perambulando. E eu não estou falando nada a nível ilegal ou um golpe daqueles telefonemas fantasmas que você recebe falando que um parente seu está precisando de ajuda imediata. Não estou falando nesse sentido. Não estou pondo tanta maldade na minha fala. Estou falando simplesmente de repente, os seus dados cadastrais terem sido enviados por um telemarketing irritante e insistente, daqueles que ligam 15 vezes por dia na sua casa. Você já viveu isso? Porque eu já. E é muito chato. É muito chato. Você não sabe se você desliga o telefone do gancho, se você cancela a linha telefônica, se você muda de telefone, é só uma questão de prazo até eles descobrirem um número novo. Seja no fixo ou seja no celular, isso não é tão divertido, né? Quando a gente atende uma ligação e eu sou o vendedor de não sei o quê, geralmente você já perde o interesse. Não quero comprar nada não, obrigado, o que eu quero comprar, eu já sei, eu já vi em algum lugar, não preciso de você me oferecendo isso. Então, imagina se você conseguisse transitar em vários ambientes diferentes, tendo a certeza que, assim como a LGPD hoje resguarda, os seus dados estejam protegidos e não vão cair em mão de terceiros ou para outros usos. Pode passar, por gentileza. Bom, o que seria isso? A AccessRun ela já nasceu com essa ideia de te resguardar de algumas dores de cabeça. E quando a gente fala resguardar, eu estou te garantindo que os seus dados estão numa plataforma única, em que você vai trafegar por estacionamentos, shoppings, prédios comerciais, condomínios residenciais, colégios, hospitais, todos usando apenas o seu celular. E em qualquer momento, se você tem dúvida do que está acontecendo, você pode solicitar a deleção desses seus dados. Isso é ter segurança, não só no processo de atendimento de uma portaria, mas também na palma da sua mão. À mercê da sua vontade, da sua segurança, do seu cotidiano. Porque poder de escolha é uma das grandes novidades do século XXI. E a gente te dá essa liberdade, essa escolha é fundamental para você entender que o que a gente quer é o seu bem. Pode passar. Agora, além do processo de segurança, além do processo dos seus dados resguardados numa única plataforma, criptografada, com nível de segurança bancário, além disso, imagina que, pode passar, por gentileza, imagina que você chegou aí num prédio corporativo. Prédio corporativo é muito comum, esse desenho que está agora no cenário, e já diversas vezes talvez você tenha vivido essa experiência desgostosa. Qual experiência desgostosa? Pegar fila. Tem alguma coisa que dá mais sensação de desperdício de vida do que pegar fila, do que ficar esperando? E quantas vezes você já não chegou em um ambiente corporativo em que você tinha uma reunião agendada, talvez o trânsito já não facilitou, e você chegou um pouco mais em cima da hora, e para você entrar, você tem que pegar fila. Você tem que passar pelo processo tradicional da burocracia de reconhecimento de quem é você, de quem liberou, se realmente você está apto a adentrar no local. Agora imagina que além da segurança, além do conforto da segurança dos seus dados, imagina se essa burocracia morresse. Chega de filas. Já pensou se você pudesse viver mais e esperar menos? Então, essa cena seria um pouco diferente. Pode passar? Essa burocracia que a gente conhece, tradicional, que tem diversas fases, ela pode ser reduzida, assim como esse desenho mostra, tornando a entrada não só instantânea, como autônoma, automática e confortável. Leandro, como assim? Pode passar. Bom, como assim? Enquanto você está ali na fila esperando para ser atendido, existem pessoas já com o próprio celular, usando ele para entrar no condomínio. E olha só que legal, eu estou falando com o próprio celular. Não é pôr o dedo na biometria, não é retirar a máscara para que o reconhecimento facial funcione, mas é entrar com o seu celular. Um objeto seu, que está em posse sua, que com certeza ele não foi tocado por outros, e que você fica mais seguro nesse momento de ainda instabilidades do corona. Estamos todos torcendo para a Covid ir embora, mas as notícias não são favoráveis. Na Europa já fala do segundo surto, da segunda onda, da evolução do vírus. E aí,
processos tradicionais da burocracia de entradas em eventos, em estabelecimentos, em condomínios, ele vem ficando cada vez mais perigoso. Mas não só no nível de segurança, mas também no nível de saúde. Hoje, colocar o dedo numa biometria não é mais questão de nojinho. Ah, sei lá, uma mulher passou o creme na mão, veio cá e pôs o dedo. Uma outra mulher passou outro creme, veio cá e pôs um dedo. Um outro cara que acabou de comer um sanduíche, veio cá e pôs o dedo. Que nojo de pôr o dedo ali também. Hoje já não é só mais isso, hoje existe um perigo real para a nossa saúde. Além de perder o tempo, a questão de toques físicos. Então, imagine a gente matar esses 2 coelhos com uma pedrada só, pode passar. E a gente reduzir não só o processo, mas esse seu contato a uma automação em que você simplesmente aproxima o seu celular, a sua identidade já é validada, a pessoa que está te aguardando é avisada no celular dela, e você entra esperando 0 minutos. Nenhuma fila, nenhum desperdício de vida, nenhuma espera a mais do que você merece. Afinal, a vida é muito curta para ser pequena. A gente não pode ficar desperdiçando ela em filas e coisas assim que servem mais para irritar do que para realmente ajudar. Agora, quando eu falo de reduzir a burocracia, quando eu falo de diminuir o processo, como estava nos desenhos do slide anterior, eu também falo, inferido juntamente, que se eu vou diminuir os passos da burocracia, eu vou reduzir custos. Isso é infalível. Leandro, mas aí a gente está falando de demissões. Não, eu não estou falando necessariamente de demissões. Hoje eu tenho cenários de clientes que usam portaria orgânica e Access Run, portaria remota e Access Run, ou somente Access Run. Sim, temos. Muitos condomínios nos procuram até com essa ideia de redução de custos para esse cenário tão estável. A inadimplência ela atingiu um nível que ninguém queria que fosse assim. Nenhuma nação no mundo talvez estivesse preparada para esse 2020. E você reduzir os custos para 10%, 15% do que era antes, com certeza isso favorece o seu condomínio, a sua empresa ou onde quer que você queira ter um controle de acesso. Assim como mostra no desenho, ainda pode existir um atendente. Eu não estou falando para você dispensar todos eles. Mas o que vai acontecer com a evolução da tecnologia? Simplesmente esses funcionários vão acabar absorvendo outras funções. Um atendente que não vai ficar mais só fazendo cara crachá e apertando botoeira, ele está disponível para não ser só um atendente, mas um concierge. Ajudar um velho com as compras, ajudar um idoso a caminhar melhor, a ser mais atencioso e receber as pessoas de verdade, ao invés de ficar só botão, botão, botão. A figura dele ainda pode estar presencial. A figura dele ainda pode continuar existindo. Mas com ele ou sem ele, a automação fluida de pessoas entrando num movimento sem parar de gente indo e vindo é certeza. E aqui eu vou falar a melhor definição que foram nossos próprios clientes que nos deram. Nós somos um sem parar de gente. Isso que é a Access Run. Se você quer ter o controle de acesso, a gestão desse controle e a certeza da funcionabilidade junto com várias regras que você mesmo pode personalizar, a Access Run consegue te atender. Vamos ver um pouco mais disso, entender um pouco mais disso. Pode passar, por beleza. Como eu falei, a segurança em um processo mais íntimo, já que a visita fala diretamente com o morador, já que o cliente fala diretamente com a empresa, a segurança dos seus dados protegidos, conforme hoje a LGPD exige, o processo menor te fazendo perder menos tempo e até economizando dinheiro nesse processo. Por isso que a gente fala de condomínios inteligentes, porque são soluções fluidas e inteligentes. Agora imagina tudo isso resumidos em uma identidade única. Não é um aplicativo para você entrar só onde você mora. Em cidades em que a gente já está grandinho, em que a gente já cresceu percentualmente com clientes, eu já tenho um cenário em que uma pessoa, o prédio que ela trabalha, o condomínio que ela mora, o colégio dos filhos dela, a clínica em que ela se consulta, a academia em que ela malha, todos esses ambientes ela transita usando o celular, ou seja, o tempo todo com um controle na palma da mão. Pode passar. Sendo o seu celular a forma principal de acesso, você já tem também duas certezas. A única pessoa que vai estar usando é você mesmo. Afinal, você vai usar ferramentas de reconhecimento do seu celular. A biometria não precisa mais de estar lá na parede à mercê de todos os dedos. A biometria é do seu celular, caso ele tenha.
É lá que você vai fazer o reconhecimento, onde só o seu dedo passa. A reconhecimento facial, caso você queira usar, ele não precisa de ser o que é configurado para todo mundo. Ele também vai ser o do seu celular. E ele já vai fazer essa validação para que você use aquela chave de acesso que você tem e que é intransferível. A nossa tecnologia, tudo nela foi pensado. Então, quando eu compartilho um convite com um convidado ou com um cliente, não é algo que ele consegue transferir para terceiros. Não é uma senha numérica ou mesmo QR Code que você poderia bater um print. É uma assinatura digital dentro do telefone dele. Leandro, por que o telefone foi selecionado como a forma de acesso? Por 2 motivos principais. Primeiro, hoje todo mundo tem o seu. Ou quase todo mundo. O que me garante que para o meu cliente final, seja um condomínio ou uma empresa, o custo vai ser menor, já que a forma de acesso são os próprios celulares das pessoas. E em segundo lugar, porque o celular é um objeto pessoal intransferível. Ninguém em sã consciência vai tirar o celular do bolso e falar assim, olha aqui, pode desbloquear, pode usar à vontade, eu deixo você ver as conversas com a minha esposa e qualquer coisa do tipo. Não. É até comum o cenário de um cônjuge mexer no celular do outro e isso dá confusão. Não porque tem alguma coisa errada, mas porque a pessoa se sente invadida. A gente está falando de um bem íntimo, de um bem pessoal. Então você vai usar esse seu bem pessoal e intransferível para controlar e regir os acessos. Olha só que legal. Tem cara de modernidade, não? Tem cara de condomínios inteligentes. E aí você me pergunta, Leandro, e qual que é o futuro? E aí eu quero fazer uma breve revisão histórica com você. Pode passar. O que foi acontecendo ao decorrer do tempo, com a evolução da humanidade? O que foi acontecendo com o intermediário? Bom, primeiro você pode ver aí na tela, lá na década de 70, a telefonia era assim. Talvez você já tenha visto em um filme, ou num vídeo de YouTube. Você ligava para uma central e pedia para a telefonista, poxa, eu quero ligar lá na casa do Léo, me conecta com o Léo. E aí funcionava através de um intermediário. E era um processo falho. Aí veio uma telefonia que não dependia desse intermediário. Uma evolução tecnológica. Bom, o que aconteceu?
Testar. Estão me ouvindo? 1, 2, 3, som. 1, 2, 3, som. 1, 2, 3. 1, 2, 3, som. Está funcionando? Já estou de volta? Ok. Pessoal, posso continuar? Pessoal, vamos continuar então, né? Continuando a nossa linha de raciocínio, fazendo uma pequena revolução, uma pequena revisão e revolução tecnológica. Vamos ver como as coisas se atualizaram ao longo do tempo, automaticamente eliminando o intermediário. Então, o nosso primeiro exemplo foi a própria linha telefônica. Antigamente, eu tinha que ligar para a telefonista me conectar com a pessoa, e isso evoluiu para linhas diretas. Depois de linhas diretas, para linhas mobile, né? Essas que a gente consegue passear para cima e para baixo, o celular no nosso bolso. Outro exemplo é o próprio sistema bancário. Talvez você se lembre ali na década de 90, em que era comum as empresas e escritórios deixavam a parte da tarde para enviar um funcionário até o banco ali, pegar a fila a partir das 14 horas para resolver as pendências bancárias, seja depósito de dinheiro, ou seja, para pagar contas ou outras questões, mas enfim, gastava ali uma tarde inteira no banco. O banco evoluiu para o caixa eletrônico, o banco evoluiu ainda mais para os bancos digitais, que hoje a gente conhece tão bem. Os bancos digitais chegaram a ameaçar o negócio dos bancos tradicionais, que tiveram que se adaptar. Afinal, qual você escolhe? Entre agendar horário com o gerente, ir lá e esperar para ser atendido, ou resolver tudo ali na palma da sua mão? Então, continuando esses exemplos de evolução, pode passar. A gente pode ver também isso no âmbito de pedido de comida. Antigamente, alguns anos atrás, você ligava para o atendente que registrava seu pedido e te falava uma previsão muito errada, dificilmente acertada, de quando aquilo seria te entregue. Você não tinha certeza. Às vezes demorava muito, você ligava no estabelecimento, olha, aconteceu alguma coisa com o meu pedido, o motorista foi atropelado, alguma coisa assim. Agora você tem essa autonomia e esse domínio na palma da sua mão. Afinal, os serviços de entrega mudaram. Você não depende mais de um intermediário, mas tem um contato direto com o estabelecimento. Pode passar. Um outro exemplo também é a própria mobilidade urbana. Quantas vezes, talvez, debaixo de chuva, você já não teve que esperar por um táxi, tentar chamar a atenção de um táxi num aeroporto do Rio, por exemplo? O quão difícil era isso. E aí, aplicativos trouxeram isso para a palma da sua mão. Confiar se o taxímetro estava rodando o preço correto ou não. Agora é bandeira 2, não é bandeira 2. Não, tudo na palma da sua mão, com você sob o controle de tudo. Pode passar o próximo exemplo. Uma outra evolução que a gente pode mostrar nesse mercado é justamente a questão imobiliária. Muitos já conhecem o quinto andar, e hoje corporações da área de construção civil vêm até revendo muitas das funções dos corretores. É algo que está ganhando o mercado e fazendo nós adaptarmos a essa nova solução, sempre eliminando intermediários para deixar o processo mais fluido. Pode passar. Um outro exemplo que a gente pode pegar disso é até o próprio correio elegante, aquele muito famoso nas quermesses e festas juninas, né? Infelizmente, 2020 não teve, mas o saudoso correio elegante. Agora, até com o celular, você consegue fazer o que antes era feito através de intermediários, e você mantém a sua autonomia para a sua paquera. Pode passar. Bom, se tudo evolui, eliminando o intermediário e se tornando algo não só tecnológico, mas na palma da minha mão, algo que eu tenho absoluto controle, por que não o controle de acesso? Talvez seu controle de acesso ainda seja como as telefonistas. Talvez depende de um monte de pessoas, de um processo que por si só ele é ou burocrático ou desorganizado e que te custa mais caro ou te custa tempo. E ao contrário do que muitos acreditam, tempo não é dinheiro. Tempo vale muito mais do que dinheiro. Tempo é a sua própria vida. Então, por que não pode passar? Você também evoluiu o seu controle de acesso e viveu o que existe de melhor na quinta revolução industrial. Leandro, como assim? Isso é só uma curiosidade. Primeira e segunda revolução industrial, a gente cansou de ouvir falar lá no colégio. A primeira foi
principalmente na Inglaterra, com a força da máquina a vapor. A segunda começou a, entre aspas, tomar o mundo com o aço e a energia elétrica. A terceira revolução industrial, alguns já ouviram falar, outros não. Mas foi na década de 50, com a invenção do computador, da computação. A quarta revolução industrial, ela foi datada há apenas alguns anos atrás, menos de 10 anos. E foi a evolução do computador para sistemas digitais. E agora, muitos especialistas já dizem que a gente está vivendo já o primórdio da quinta revolução industrial. O que é isso? Lá na década de 50, na terceira, inventaram o computador. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o computador, por exemplo, inventou o leitor de biometria. E esse dispositivo ficou te atendendo em algum lugar. E agora, esse leitor de biometria veio para dentro do seu celular. Tudo mobile. Pode passar. Agora, imagina tudo isso, ofertado em um único só produto. Você ter o controle na palma da sua mão, a ponto de poder tirar os relatórios de quem está transitando para entrar ou sair do seu apartamento, que hora foi, que hora sua empregada chegou, quando seus filhos saíram, quem seus filhos estão chamando. Poder convidar os seus convidados e eles não ficarem aguardando para poderem entrar. Eu aposto que qualquer um aqui não deseja chamar alguém, seja um amigo ou seja um cliente, e deixar ele lá fora da sua casa estorricando no sol. Com certeza você quer o melhor para ele. Então, o que é mais cômodo do que ele chegar e poder entrar com essa mobilidade e essa autonomia? Essa é a proposta da Access Run. Nós somos o primeiro sistema de controle de acesso autônomo do mundo. Tecnologia brasileira. Com muito orgulho eu falo isso. Porque nós nascemos aqui no Brasil e estamos ganhando, hoje, já em 6 países, ganhando países, continentes da fora, justamente por causa da qualidade do nosso produto. E o nosso produto nasceu de uma dor genuinamente brasileira, que é a dor de esperar em filas. A ideia é, para de desperdiçar sua vida, para de perder tempo e viva mais, tendo essa mobilidade, todo esse controle na palma da sua mão. Bom, como os nossos clientes nos apelidaram, e vocês já viram ao longo da apresentação, eles nos chamam de um sem parar de gente. Você, com certeza, já viu aí nas rodovias o sistema sem parar. Ele controla carros. A gente, muito além de carros, a gente controla pessoas. Se você quer ter, em tempo real, a nível de relatório, a nível de autorização, a nível de outras ferramentas a mais que acompanham o controle de acesso, hoje, na solução Access Run, você pode fazer uma assembleia virtual. Você tem disponível um gestor de documentos, um help center para que o condômino converse com o gestor. Você pode fazer reservas de espaço, uma função que foi altamente procurada durante esse ano esquisito de 2020. Condomínios já reservavam comumente áreas de convívio comum, como salão de festas, churrasqueira, e empresas já reservavam sala de reunião. Mas aí veio o corona e mudou as regras. As empresas começaram a reservar estação de trabalho, já que não poderia vir todo mundo trabalhar. Já que tinha, segundo o decreto municipal, uma limitação de quem poderia entrar. E como é que você ia fazer esse controle populacional? A Access Run faz. Reservas de ambientes, controle populacional, envio de convites, notificações em massa, ter esse relacionamento não só seguro, mas íntimo com o seu condômino. Agora imagina, desde a obra, o seu condomínio já nascer com esse controle. Desde a construção, você saber que hora que os pedreiros chegaram, saíram, que hora que foi a descarga de cimento, e mesmo no período noturno, você continuar funcionando a obra, porque o vigia que vai estar lá, ele tem a ciência do que vai acontecer ou que está sendo esperado. Tudo na palma da sua mão. Imagina quando você entregar essa obra, você poder agendar a visita, o próprio morador ter a autonomia de ir lá até sozinho, caso ele queira. O próprio comprador poder ver o ambiente sem uma pessoa para mostrar para ele. Claro, você gere as regras, talvez você ainda queira uma pessoa para mostrar para ele. E está tudo certo. O que eu quero te apresentar é as comodidades de um condomínio inteligente, que vive a quinta revolução industrial. Pessoal, eu vou parar por aqui. Access Run é um assunto muito gostoso, até porque é bastante novidade, dá para a gente conversar a tarde inteira, mas eu quero chamar aqui de volta na minha companhia o meu amigo Léo.
Eu vou chamar o Léo aqui para que a gente possa passar para os momentos finais dessa nossa apresentação. Parabéns, Leandro. Obrigado. Muito bacana. Pessoal, vocês viram aí, né? Tem bastante aplicabilidade aí a solução Access Run dentro da empresa de vocês, dentro do condomínio, até nas casas de vocês. Só pegando como insight o que a gente passou aí na pandemia, né? Muita demanda de clientes que gostariam de instalar Access Run nos imóveis para poder liberar o acesso de um visitante através do app, sem ter que necessariamente entregar uma chave, ter contato presencial. Fazer controle dessa chave. Você fazer o controle de acesso. Então, você pode visitar o imóvel às 14 horas da quarta-feira, ele vai chegar lá com o celular e autenticar, conseguir entrar, visitar o decorado e ter a experiência de acesso com Access Run.